Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindos a mais um podcast Letras de Indaiá. Eu sou Rubens Pantano Filho, da Academia de Letras de Indaiatuba. Antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu quero já agradecer aos nossos patrocinadores, na verdade a Escola de Educação Infantil Aconchego. Agradecemos então as duas diretoras pelo apoio, para a nossa academia. Bem, como temos feito nas últimas gravações, nossa academia é relativamente nova, vai completar 1 ano de idade agora no mês de maio, então nós temos sempre convidado algum acadêmico ou acadêmica para se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, do seu patrono, E hoje a gente tem a satisfação aqui de receber o Jairo Correia, que é um amigo nosso, membro da academia, e vou então passar a palavra para ele se apresentar aí, Jairo. Fique à vontade. Olá, pessoal, meus amigos, minhas amigas. Eu me chamo Jairo Efigênio Correia da Silva, sou advogado, estou há 12 anos em Indaiatuba, advogo, e atualmente o que me faz mais presente à vida indaiatubana é o meu trabalho junto a instituições espíritas, como palestrante espírita e atuante na vida pública espírita. É isso aí, Rubens. Legal, Jairo. Bom, nós sempre que convidamos aqui um acadêmico, a gente pergunta um pouquinho assim de início, como é que começa a história, do acadêmico ou da acadêmica, a questão da escrita, da palavra, Você estava me contando da sua publicação, inclusive, no curso de Direito, que parece que é uma referência, Sim. à área. Então, contar um pouquinho disso, da sua afinidade com a escrita e com a palavra, Isso aconteceu da seguinte maneira: a gente trilhou um caminho evolutivo de amadurecer muito rápido. Perdi meu pai muito cedo e precisei assumir essa responsabilidade. E assumindo essa responsabilidade, eu tive que naturalmente trabalhar para que os meus estudassem e se formassem. A primeira pessoa que eu quis que se formasse foi a minha mãe, que estava com 38 anos nessa época. Se formou como professora de estudos sociais, se aposentou na Prefeitura de Ribeirão Preto, no ensino colegial antigo, Sim. E também pelo Estado. E aí eu tive a oportunidade de passar num curso de Direito já com mais de 40 anos. Isso lá em Ribeirão? Não, eu estava morando em Olímpia, uma cidadezinha do interior, no norte. E fiz a minha faculdade na Fundação Educacional de Barretos, na FEB. Maravilhosa a faculdade. E já com uma certa maturidade. Então eu acabei me transformando no indivíduo velho da sala de aula. E eu tive o insight de escrever sobre o inciso 3º e 4º do artigo 1º da Constituição Federal. Ou seja, a dignidade da pessoa humana, como inciso 3º, e o direito ao trabalho. Então eu intitulei a minha monografia como O Resgate da Dignidade da Pessoa Humana através do Trabalho. E fiz aí um escrito extremamente bem fundamentado. Nessa época nós não tínhamos muita internet para pesquisar, então foi na Barça, no Ler e Saber, e etc. E tal. E fundamentando aí com os grandes pensadores da história, E fiz algumas apologias ao New Deal, ao norte-americano, a quebra da Bolsa de Valores em 1929, e etc. E ainda parodiando o Raimundo Fagner, que diz que um homem sem trabalho não tem honra. E assim, a minha monografia, ao invés de ser uma monografia jurídica, ela se transformou numa monografia sociológica.
E até, por engraçado, uma professora minha, muito técnica de processo civil, virou para mim e falou: a sua monografia é 10 ou 0, porque ela é sociologia, ela não é jurídica. Eu falei: professora, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos uma matéria que se chama filosofia. A filosofia gerou uma filha chamada sociologia, que teve um filho chamado direito. Então nós estamos conexas uma na outra. Tá bem? E, graças a Deus, a minha monografia foram 3/10 com louvor, na banca examinadora, e foi levada a uma instituição estadunidense chamada Academia, né? E hoje, para minha surpresa, eu tenho mais ou menos mais de 1000 citações mundo afora, tirado da minha monografia. Mas mais sociologicamente do que juridicamente. É isso, Rubens. A minha escrita foi essa. E, sequenciando a isso aí, pelo mundo espírita, eu resolvi levar mensagens edificantes diariamente, né, a um contingente de pessoas via WhatsApp. Isso me veio à cabeça após ler um romance, talvez o primeiro romance histórico, psicográfico de Francisco Cândido Xavier, chamado Paulo e Estevão. Esse romance, ele, num determinado momento, o apóstolo Paulo se perde com relação às igrejas que ele havia fundado. Falei: poxa vida, mas está dando muito problema, como eu faço? E ele estava no quarto dele, à noite, meio desesperado, sem saber como resolver tantos problemas, e ele percebe um clarão na porta, e esse clarão diz a ele assim: filho, você não precisa estar presente, leve a sua palavra. E aí nasce as cartas de Paulo, né? E eu me espelhei nesse cidadão por quem eu tenho a maior admiração como o vulgarizador do cristianismo, né? Foi o indivíduo o maior marqueteiro do cristianismo. Sem ele não existiria cristianismo, né? E assim eu resolvi, falei: eu vou fazer o que o apóstolo Paulo fez, dentro da minha pequenez, levar essas mensagens via WhatsApp diariamente. E assim eu faço. Tem um programa, acho que semanal, né, que você... Eu tenho um canalzinho no YouTube, muito singelo, do qual eu gravo semanalmente e publico aos sábados à noite uma reflexão acerca de um trecho do Evangelho que está comentado em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí eu vejo as reflexões de quem de direito, Allan Kardec, naturalmente, ou algum outro pensador, que o Allan Kardec, sim, era um pensador de escola, né? Um humanista extremamente racional, francês, criado pelo Heinrich Pestalozzi, em Verdun, um gênio. E assim sendo, eu faço posterior àquilo que o Allan Kardec fez, não querendo acrescentar, mas levar a minha reflexão de gnóstico espírita, né, dizer o que eu acho, o que eu sinto daquilo ali, né? E levo isso aí durante 7 a 10 minutos semanalmente, toda semana já há uns bons anos. Vamos deixar o link aí para o pessoal que tem interesse. Tá. A gente deixa depois na tela aí também. Sim. Então é isso. E, Jairo, você na nossa academia, né, a Academia de Letras de Indaiatuba, a ALE, você ocupa hoje a cadeira de número 26, né? E queria que você falasse um pouquinho do patrono, né, que você escolheu, porque nós temos lá o grupo de fundadores, depois um segundo grupo ingressou na academia, nós tivemos a oportunidade, cada um, de como era, vamos dizer, a academia nascente, né? Então nós escolhemos as cadeiras. E eu queria que você falasse um pouquinho do quem é o teu patrono e o porquê da escolha. Muito bem. Meu patrono é um indivíduo que eu considero um polímata, e um polímata justamente pelo contingente de produções dele. Esse indivíduo, ele foi médico, foi político de expoente, né? Foi vereador, foi deputado provincial, foi deputado distrital e um monte de situações. E
irmão de maçonaria e primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Estamos falando aqui de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um pernambucano que nasceu numa cidadezinha em 1931, agosto de 1931, na cidade de Riacho do Sangue. E já logo veio para o Rio de Janeiro. A universidade máter dele é a Federal do Rio de Janeiro, que na época não era federal, porque ele faleceu no raiar do século XX. Né? Então, ele é século XIX. Viveu aí entre nós durante 69 anos. E o Dr. Bezerra, ele foi muito profícuo na sua produção literária enquanto vivo. Produziu mais de 10 volumes de excelentes livros, mas o que me fez com que levasse o nome dele à academia, não só pela qualidade filantrópica dele, como caridoso que era, mas eu considero talvez um dos maiores tratados da psiquiatria mundial, que é um livro que ele escreveu que se chama A Loucura sobre um Novo Prisma. É maravilhoso, maravilhoso. E como o bom compositor sertanejo, né, diz que você tem que escrever quando você está sofrendo, com emoção, né, a letra de uma música, para que essa música fique interessante. E assim fez Dr. Bezerra ao escrever esse livro, A Loucura sobre um Novo Prisma, porque o paradigma dele, nesse livro, foi o próprio filho, com a doença muito complicada. Do próprio filho. Do próprio filho. E ele vem e escreve sobre esse tratado. Ele tinha muita competência, porque para além da profissão de médico, de militar e etc e tal, ele era um filósofo de excelência, como poucos. Então esse é o Dr. Bezerra de Menezes que resolvemos presentear a nossa cadeira, né, como patrão. Eternizando o nome dele. Eternizando o nome dele. Bem, Jairo, mais uma perguntinha para a gente ir caminhando já para o encerramento, né, da nossa gravação de hoje. Eu queria que você colocasse, né, na tua opinião, a Academia de Letras de Indaiatuba é efetivamente, digamos, a primeira academia que se instala aqui. A gente sabe que existiram algumas tentativas anteriores que acabaram não vingando. Hoje nós temos uma academia consolidada, 30 e poucos membros efetivos, mais os correspondentes, completando um ano de idade, já teve uma primeira publicação, estamos organizando a segunda, logo mais teremos uma revista, né? Então estamos aqui com o nosso podcast. Teu ponto de vista, qual que é a importância de uma academia de letras para a nossa cidade? A população, no modo geral, para os jovens, estudantes principalmente, professores. O que você acha? Eu seria redundante em acrescentar o que você acabou de dizer. Por quê? Você já fez uma definição específica do porquê de uma academia, né? Inclusive com o seu excelente trabalho como professor, em nos informar o que é uma academia. Você nos presenteou com isso aí. Então, veja bem, eu compreendo que a academia de letras, principalmente a nível municipal, que é onde você tem mais contato, você está mais próximo, ela te traz um nível de informação racional, inteligente. Não é aquela informação do diz que me disse. Não é aquela informação de eu acho que. Né? É aquela informação com bagagem literária, fundamentada, inteligente. Quando você conversa com um acadêmico, ele está te trazendo uma verdade. E como eu digo sempre, uma verdade com raciocínio, uma verdade racional. Reflexão. Com reflexão. Isso para mim é muito importante. Né? Você para com conversa de corredor, com conversa de comadre, para escutar um professor Rubens. Obrigado. Né? Isso para mim é fundamental. Eu acho que a academia ela tem esse viés informativo com racionalidade. Muito bem. Assim. Muito obrigado, Jairo. Bem, nós vamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Eu quero agradecer mais uma vez à Escola de Educação Infantil Aconchego por patrocinar este nosso programa de hoje.
E eu vou, ao final aqui, primeiro, Jairo, palavrinha final para você se despedir das pessoas que estão nos assistindo. Meus queridos, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui com esse indivíduo que, além de irmão de ordem, é um indivíduo que tem uma capacidade agigantada nas suas publicações, em diversos livros publicados. Então, para mim, é uma honra ser entrevistado pelo professor Rubens Pantano Filho. E agradeço muito por ter tido essa oportunidade e poder levar para vocês um pouquinho das minhas informações. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Jairo, pela presença. Eu me despeço de todos, então, e até o nosso próximo podcast Letras de Indaiá. Até mais.